Olá, meu nome é Caio Eduardo e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o meu trabalho intitulado A Ciência dos Memes e os Memes sobre Ciência, Autoria Colaborativa e Divulgação Científica na Internet. Inicialmente é importante nós entendermos o que são memes, né? O que é que faz o meme ter efeito e ter importância para ser pesquisado no contexto da cultura digital. Os memes são bem mais que peças de humor, gatinhos que saltam na tela ou piadas ácidas e irônicas nas redes sociais. Os memes nós podemos entender em nossa dinâmica de comunicação como uma linguagem ou um fenômeno da cultura digital. Eles, embora piada, paródia, ironia haja desde sempre no modelo de comunicação e linguagem dos enunciados do ser humano, a cultura digital específica ela cria, por meio da autoria e da produção de sentidos e subjetividades, um ambiente propício à construção ou à representação do humor e da linguagem nossa nos ambientes online. Então, os memes, embora eles sejam engraçados, eles precisam ser levados a sério em nosso tempo. Há uma pesquisa publicada pela Fundação Getúlio Vargas em 2020 que mostra que o humor e os memes são 42%, ou que foram 42% do debate sobre o coronavírus nas redes sociais. Então isso diz muito sobre o modelo de comunicação que as pessoas têm estabelecido nos ambientes online e o modo como os memes têm mediado esse tipo de comunicação. Desse modo, esse trabalho tem como objetivo geral analisar a atuação dos memes na produção de sentido e subjetividade sobre ciência e divulgação científica na internet e quais os impactos desse modelo de comunicação, desse chamemos de gênero textual da internet, na produção do debate público e no modo como as pessoas têm se apropriado. Vale destacar que a origem do termo meme ela vem do grego mimema, ou mimeme, que significa imitação. O termo meme foi usado de modo análogo pelo Richard Dawkins, que é um best-seller no campo da biologia, que tentou utilizar o termo meme como uma analogia ao termo gene. Então ele tentou explicar a imitação cultural, o que ele chamou de unidade de imitação cultural, a partir dos memes, ou da ideia de meme no campo da biologia. É importante destacar que os memes utilizados pelo Dawkins não é o mesmo modelo de memes que nós utilizamos na cultura digital. Os memes da cultura digital eles são conhecidos pela reapropriação, recombinação, remix de conteúdos, produção de sentidos visuais, estéticos, e não simplesmente pelo formato. Então, deixar claro que os memes têm a origem nas pesquisas do Dawkins e a raiz etimológica grega, mas na cultura digital não significam apenas imitação. Deste modo, vale destacar que memes e virais, embora as pessoas utilizem os dois termos como sinônimos, há uma distinção entre um viral e um meme. Um viral pode ser caracterizado como um conteúdo específico, um conteúdo digital que é replicado ou compartilhado milhões de vezes sem sofrer alteração. Já o meme ele não precisa simplesmente ser compartilhado da mesma forma. Ele pode ser replicado, compartilhado e reapropriado, recombinado com outros signos, com outras legendas, com outras cores, por cada usuário que implica a sua autoria, o seu sentido, sua subjetividade na internet. Então, a partir dessa característica que nós entendemos os memes como um elemento de autoria colaborativa, ou seja, não precisa apenas de um autor e não precisa simplesmente que essa autoria seja reconhecida, porque os autores dos memes não têm o interesse de ter a autoria reconhecida. Mas qual a importância desse modelo específico de comunicação, dessa linguagem, para a divulgação científica? Então, essa pesquisa mostrou que no debate público do Brasil, especialmente no contexto da pandemia, as pessoas se apropriaram de discursos, e muitos discursos, e os memes funcionaram como um termômetro da discussão pública, a partir desse modelo de comunicação e de mediação cômica que os memes exercem. Por exemplo, o meme do caixão, que foi um meme muito compartilhado no início de 2020, no início da pandemia, que é de origem ganesa e que traz uma representação cômica de um velório, de um enterro, de carregadores de caixões que tentam representar aquilo com uma música. Então ele foi apropriado por muitas prefeituras em outdoors e na comunicação também das redes sociais. Então ele passou a representar um modelo de comunicação punitivo ou um modelo de comunicação persuasivo a partir dos memes, tentando representar o símbolo de uma ação que estava vinculada às medidas sanitárias adotadas até então. Então, com essa pesquisa, nós começamos a identificamos que há algumas características específicas nessa tipologia dos memes, enquanto memes divulgadores de ciência, porque eles são construídos a partir de alguns elementos que nós podemos destacar como elementos específicos dos memes sobre ciência. Por exemplo, eles podem informar a população sobre temas da ciência,
É muito comum, por mais que as pessoas não conheçam o debate ou não estejam dentro do debate sobre ciências, os memes eles trazem, por sua capilaridade, por sua velocidade de propagação de conteúdo, para aquele grupo da família, por exemplo, que o debate não era ciência e tecnologia, mas pode chegar a um meme que tem essa característica. Eles também possibilitam a promoção do debate sobre os diversos aspectos políticos, econômicos, sociais, que influenciam a ciência. É muito comum nós percebermos memes que criticam a política de ciência e tecnologia, que falam sobre o modelo, como a ciência é constituída no Brasil e em outros países. Os memes sobre ciência também fazem com que o público não especializado possam ter uma visão crítica a respeito da ciência, porque eles podem ser produzidos por qualquer pessoa que tenha um interesse, tenha um vínculo de conteúdo ou de conexão com a produção do sentido específico, e aí cada um pode interpretar a partir do seu modo de ler e perceber o meme dentro de um contexto, uma coleção de conteúdos. Os memes sobre ciência também podem combater as pseudociências, mostrando respostas para as grandes questões de debate, ou seja, os memes eles não trazem apenas um apelo persuasivo, mas também podem trazer uma ideia de combate e de divergência de ideias. Podem mostrar os processos, os personagens e as controvérsias envolvidas na atividade científica e os fatos científicos, ou seja, mostrando que a ciência também é um campo que depende de fatores externos, de outros elementos que podem potencializar ou até atrapalhar sua dinâmica de produção. Promovem ou podem promover uma aproximação entre a ciência, o conhecimento científico e a sociedade, especialmente pela mediação cômica. Ou seja, a gente conseguiu comprovar com essa pesquisa que o elemento do humor em cada meme, uma piada proposta, mesmo que nem sempre o meme seja engraçado, mas ele é um elemento importante na construção desse tipo de linguagem. Porque primeiro o indivíduo se apropria ou pode se apropriar da piada, da brincadeira, para que depois ela consiga ler e interpretar o que de fato o meme está propondo, a crítica ou o conteúdo específico que aquele elemento ou aquela peça está propondo. Então, para finalizar, vale defender, vale mostrar que o meme ele não é apenas uma brincadeira, eles são um modelo de linguagem, de comunicação, que embora sejam engraçados, precisam serem levados a sério no nosso contexto, e que eles têm produzido muito efeito de sentido e de significado, por serem experiências compartilhadas de sentido na internet. Ou seja, não são apenas brincadeiras isoladas e nem podem ser lidas de forma passiva. É preciso ter todo um arcabouço para poder correlacionar os signos, os elementos, os contextos estéticos que os memes podem representar e trazer para o debate público e para o nosso contexto social. Ou seja, eles, embora se amplifiquem e sejam engraçados, eles precisam cada vez mais serem levados a sério no nosso contexto, já que tem se amplificado e mediado diferentes modalidades, diferentes contextos de debate público em nosso tempo. É isso, muito obrigado.